Bem-vindos a mais uma aula da nossa série de Êxodos, aula de número 41, e essa é uma aula importante porque a gente está começando uma nova paraxá da Torá, a segunda paraxá de Shemot, paraxá Vayera. É nessa paraxá que a gente vai entrar depois nas pragas e tal, né? São 6 das 10 pragas, 6 não, né? 7 das 10 pragas estão dentro dessa paraxá, mas ainda não, ainda Deus tem algumas coisas que tem que acontecer. Não vou dar muitos spoilers para quem nunca leu a Bíblia e tudo mais. Essa aula é especialmente especial. Tá, essa aula é especial porque a gente vai falar um pouco sobre outro nome de Deus, complementar a uma aula que eu dei um tempo atrás sobre o tetragrama, né, o nome inefável de Deus. Dessa vez a gente vai falar do nome El Shaddai, que é o que vai aparecer daqui agora, né, na verdade. Então a gente está aqui no versículo 1, não, na verdade é o versículo 2 do capítulo 6, que é Paraxá Vayera, então, do livro de Êxodos. Vamos começar. Quem estiver assistindo, por favor, já curta, não custa nada para ajudar aqui o canal, engajamento, faça comentários, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, que isso ajuda muito o canal, né? Vamos lá. Terminando então, no capítulo 5, a gente viu então que o povo vai cobrar Moshe, e Moshe vai falar com Deus, né? O que Moshe fala com Deus? Moshe fala o seguinte, vamos ler de novo os versículos. No versículo 22, vai achar Moshe ela Adonai, e Moshe então fala com Deus, vai Omar e fala: Adonai, lama irota lama zé shlartani. Por que você causou mal para esse povo de Israel, e por que você me enviou? O mes bateu para olha da belbishimcha ira la amazé. Desde que eu fui ao farol e falei em seu nome, né, o seu grande nome, Irá Lamazé, só aconteceu coisas ruins para esse povo. E salvar, eu não salvei esse povo. Ou seja, não deu certo, não aconteceu aquilo que era para dar certo. Não, isso. Isso. Aí acaba o capítulo 5, aí começa o capítulo 6. Tá certo isso? Eu acho que não. Não. Vaiomer Adonai, tá errado aqui, desculpa. Vaiomer Adonai no Moshe, tirei a xerecele faraó. Então agora você verá o que eu farei ao faraó, que Biad Chazakai Shalechem, porque com uma mão forte ele vai enviar vocês, ou seja, libertar vocês, e o Biad Chazakai Gashamento só. Com uma mão forte ele vai expulsar vocês da terra dele, tá? Isso toda a explicação a gente já viu a aula passada, então vamos começar então no versículo 2. Vamos ver primeiro o contexto, né, capítulo 6, boa hora, né, começando o capítulo, nova paraxá, vai daber Elohim el Moshe, vai omer elav ani Adonai. E falou então Elohim com Moshe, ou seja, Deus falou com Moshe e falou para ele: eu sou Deus, né? Em português fica um pouco, falou Deus com Moshe e falou eu sou Deus, é óbvio, mas são dois nomes de Deus diferentes, né, Elohim e Adonai. Então ele falou Elohim e ele se revela: eu sou o nome do tetragrama, né? Que é o nome que a gente já estudou em outra aula. Seja bem-vindo. O que está acontecendo? Aí? Vamos. Então, isso a gente vai ver essa aula, ou seja, qual é a diferença? Tem duas perguntas aqui, 3 perguntas aqui. Uma, qual a diferença de Elohim para Adonai? A outra que está vai daber Elohim e falou com a palavra vai daber, né? De debur. E vai omer elav, e falou para ele com a linguagem de Amirá, ou seja, são duas palavras que significa dizer, e por que empregou 2 palavras diferentes, né? Essa seria outra pergunta. E outra, que Deus quer falar com isso? Por quê? Ele já disse, quando o Moshe ele pergunta, né, na paraxá passada, quando eu for lá falar com o povo de Israel e eles perguntarem qual é o seu nome, qual o nome? Aí ele vai dizer, ó, meu nome é, aí fala o nome dele, o tetragrama. Então por que agora ele está se apresentando novamente para Moshe, certo? Vamos continuar. Então ele vai falar: Vayera el Avraham, el Yitzhak vel Yaakov bel Shaddai, Shmi Adonai lo nodati lahem. E eu apareci para Avraham, para Yitzhak e para Yaakov, os 3 patriarcas, né? Bel Shaddai, como El Shaddai, e não como o tetragrama. Então, como nome, o El Shaddai. O Shmei Adonai, mas o meu nome mesmo, inefável, né? Lo nodati lahem. Eu não me fiz saber para eles, né? Eles não conheceram esse nome. Ou seja, eles conheciam El Shaddai, mas não conheciam o tetragrama. Ou seja, aqui a gente está então com 3 nomes, né? Deus fala primeiro como Elohim, se apresenta como tetragrama e fala: estou me apresentando como tetragrama porque para os patriarcas
eu não me apresentei como tetragrama, sim como El Shaddai, um outro nome. Tá? A pergunta aqui é que quer ser El Shaddai, qual a diferença de se apresentar com tetragrama ou se apresentar com El Shaddai, né? E a pergunta também é que, na verdade, sim, a gente vê que tem um tetragrama, ele se apresenta algumas vezes para os patriarcas com tetragrama, sim. Então, o que quer dizer? Eu não me fiz conhecer para ele, se de fato está escrito o tetragrama em algumas circunstâncias para os patriarcas, tá bom? 4, aí, versículo 4, aí ele vai dizer, Vegama kimotet beriti tam, e também eu fiz o meu pacto com ele, né? Latet lahem et eretz Kenaan et eretz megurechem, que é dar para eles a terra de Kenaan, a terra na qual eles moraram lá, mas de forma provisória, Asher Garubá, que eles habitaram nela, né? Mas não como residentes, assim como estrangeiros. Então a terra que eles estavam habitando como estrangeiros, eu fiz um pacto que eu daria para eles a terra, né, como posse. Vegama nishamati etanakat ben Israel. E além disso, eu também ouvi o gemido dos filhos de Israel de sofrimento, Asher Mitzrayim avdim otam, que o Egito está escravizando eles, né? Está subjugando eles. Vezkoret beriti. Isso me fez me lembrar o meu pacto, como já foi dito antes, que Deus ele lembrou e falou para Moshe, né? Lachem, por isso, então, portanto, Emole vnei Israel, você deve dizer ao povo de Israel. Então aqui Deus vai dar uma outra mensagem. Então agora você tem que falar outra mensagem para o povo de Israel, fora aquela que você já deu, eles já acreditaram, lembra? Você falou para o povo de Israel uma coisa, eles acreditaram. Aí foi para o faraó, aí o faraó piorou. O povo de Israel reclamou. Agora fala de novo uma outra coisa para eles. O que é? Ani Adonai, eu sou então Deus com tetragrama. Eu vou tirar vocês debaixo do jugo do Egito. Eu vou salvar vocês do trabalho, da escravidão de vocês. E eu vou salvar, né, redimir você, resgatar vocês com um braço estendido, bishfatim gdolim, e com grandes maravilhas. E eu pegarei, eu possuirei vocês para mim como povo, e eu serei para vocês como Deus. Veidatem que ani Adonai Elohim, e vocês saberão que eu sou o Deus de vocês, que tirei vocês debaixo do jugo do Egito. E eu levarei vocês para a terra, na qual eu levantei minhas mãos. Uma expressão, a gente vai ver depois. Para dar para Abraham, Isaac e os patriarcas. E eu darei para vocês como uma herança, eu sou Deus. E termina então, Ani Adonai, ou seja, com tetragrama. Eu sou, porque começa o quê? Deus fala para Moshe. Eu sou Deus, eu sou o tetragrama. E no final ele termina, eu sou o tetragrama. E aparece outras vezes, né, o nome do tetragrama aqui. Então, essa é a mensagem de Deus, tá bom? Nessa aula a gente vai ver o versículo 2 e 3, né, que é a apresentação de Deus, para entender o nome de Deus, e depois na aula que vem a gente vai ver a mensagem que Deus quer passar. Mais ou menos esse é o plano. Vamos lá, então. Desculpa. Vamos lembrar então que a aula passada, quando o Moshe ele reclama para Deus, não reclama, mas ele fala, desde que você veio, só aconteceu coisa ruim porque você me enviou. A gente discutiu sobre a questão se o que Moshe fez foi certo ou correto e qual deveria ser a resposta divina. Se deveria ser um consolo ou então uma repreensão, né? No sentido, Moshe, o que tu tá reclamando? Abraão nunca reclamou, né? O que o Midrash vai falar. Ou não, ou tipo, Moshe, como você realmente pega o sofrimento do povo e tal e tá colocando perante mim? Então tem esses dois lados, né? Então vamos primeiro então entender o primeiro versículo. Vai dar Ber Elohim no Moshe, vai Omerelava Ani Adonai. Falou Elohim para Moshe e falou para ele, para Moshe, eu sou o tetragrama. Que a gente fez as três perguntas. Qual é a diferença de vai dar Ber e vai Omer? Desses dois linguajares, e disse, né? E disse e falou, podemos dizer assim, né? E disse Elohim para Moshe e falou, eu sou, né? Porque esse e disse e falou. Porque a diferença dos dois nomes, né? E o que Deus quer falar aqui. Então vão ter algumas explicações. A primeira é o seguinte, vamos primeiro para a diferença entre vai daber e vai omer, dos dois linguajares de falar, né? Tá.
Até interessante que nesse capítulo mais para frente, precisamente no versículo... No versículo... Segundo... 12, vai ter alguma coisa parecida. Vai daber Moshe lifnei Adonai lemor. E falou Moshe perante Deus lemor, dizendo. Então aqui também vai ter o vai daber e o lemor, que é o verbo de amirá, que é o vaiomer, né? Ou seja, e disse Moshe perante Deus e falou. E depois, no versículo 13, vai daber Adonai el Moshe vel Aharon. E falou então Deus para Moshe e para Aharon. Então o verbo vai daber. E também no versículo 10, antes, vai daber Adonai el Moshe lemor. Esse é o versículo que eu estava procurando, na verdade. E falou Deus para Moshe dizendo, tá? Então aqui vai aparecer 4 vezes, antes, no 9, vai daber Moshe, ou seja, o vai daber vai aparecer aqui, e falou muitas vezes, tá bom? E também em algumas frases vai ter depois o lemor, e falou, o outro verbo para dizer, falar. Só que o mais importante é o 10, que esse versículo na Torá, se eu não me engano, vão aparecer 70 vezes. É o versículo que mais se repete na Torá, vai daber Adonai Moshe lemor. E falou Deus para Moshe e disse. Hã? São 70. Acho que são 70 vezes. Tem que conferir, bota no programa aí para ver quantas vezes. Talvez GPT saiba, né? E disse. Então vai aparecer aqui muitas vezes esse versículo. E o que quer dizer esse versículo? Porque, de novo, para que é o lemor? Vai daber Adonai Moshe. E falou Deus para Moshe. O que é o lemor? Lemor e falou, tá? E aí então vão ter várias explicações, então tem um pouco a ver com isso. Porque às vezes o versículo vai trazer o vai daber e vaiomer, né, o lemor, no mesmo versículo. Qual a diferença de vai daber e vaiomer? Outra coisa interessante é que agora, esse versículo que a gente está agora, o versículo 2 do capítulo 6, é a primeira vez na Torá que tem o vai daber, que Deus vai daber, que Deus fala com esse verbo. Até agora, em nenhum momento Deus tinha falado para Moshe, vai daber, Hashem, para Moshe, qualquer coisa. Nunca foi vai daber. Então, a partir de agora, Deus vai daber. E então é alguma coisa que diferenciada. Qual é a diferença? O que está acontecendo aqui, tá? E outra questão também é que se a gente for pegar essa estrutura, vai daber, Deus para Moshe, com o verbo vai daber, só existe isso no Tanar inteiro para Moshe. E nenhum outro profeta é utilizado esse verbo. E sim, é o vaiomer, no caso, né? Ou Ko Amar Hashem, assim disse Deus. Mas vai daber Hashem é só para Moshe. Então aqui é a primeira vez que Deus fala com Moshe nesse linguajar, que é um linguajar exclusivo que vai ser dado para Moshe. Que? Para Aharon, no caso aqui, Aharon com Moshe talvez tenha, tá? Mas a gente vai entrar nisso já quando a gente chegar no versículo 13, que vai juntar Moshe com Aharon. A gente vai entrar muito meio nisso, com a diferença de Moshe e Aharon, no dito divino, mas isso mais para frente, ainda não. Mas o vai daber para Moshe é exclusivo de Moshe, tá bom? Então, o que quer dizer o vai daber, tá? Na Gemara, no Midrash, é famoso, que vai dizer assim, vai daber é uma linguagem forte, dibur é forte, e vaiomer é uma linguagem leve, né? Ou seja, vai daber é quando Deus tá falando alguma coisa severa, uma ordem dura, pesada, difícil de engolir, vamos dizer assim, de receber. É uma, né? E vaiomer é um linguajar mais de tranquilidade, de consolo, tá contando uma coisa e tal. Então a diferença seria a linguagem dura e uma linguagem mais leve, tá? Então ele falou Deus, e falou Elohim. Elohim aqui muitos vão explicar que é a linguagem, é o nome de Deus que tem a ver com a severidade divina, porque Elohim é traduzido como às vezes Senhor, né, na tradução em português muitas vezes, mas Elohim aqui é de juiz, né? Elohim pode ser poderoso, juiz, alguma coisa nesse sentido. Então juiz, poderoso, é algo severo. Então falou severamente Deus, é isso que está querendo dizer. E para Moshe? E ele falou severo para Moshe o quê? Vaiomer Elav, e falou para ele Ani Adonai, e falou numa linguagem amena para ele, eu sou o tetagrama. E tetagrama é uma linguagem, é um nome de Deus de misericórdia, de piedade. Então Deus falou severamente o seguinte: ô Moshe, entenda, eu sou piedade, eu sou misericordioso. Por que Deus está falando severo para Moshe? Porque Moshe errou. Ele falou o que não devia para Deus.
Que ele... Você vai continuar falando todo o resto do Tanakh? Não, calma aí. Primeiro a gente está nesse versículo, tá? Depois a gente vai entender o outro. Então, nesse contexto, você falou severo comigo. Você merece uma punição. Você merece algo porque você falou. Porque você fez mal? Você não acredita em mim? É um midrash que a gente falou que o Urash atrás, né? Abraham, Yitzhak, Yaakov, nunca, né, contestaram. Você que sabe o meu nome, o meu verdadeiro nome que eu não me fiz conhecer para eles, você me contesta? Você muito mais não deveria me contestar. Por isso ele fala, Taterei, agora você verá. Mas não as outras guerras, ou seja, em Eretz Israel você não verá. Você verá aqui no Egito, mas não em Israel, porque você vai morrer e não vai entrar lá. É o que o Midrash vai dizer, ou seja, é severo. Tá? Então o Midrash vai para esse lado. Agora, por outro lado, qual é a mensagem severa? Moshe, entende. Você que merece uma repreensão, uma punição, entenda. Eu sou piedade, eu sou misericordioso. Ou seja, mesmo que a mensagem que eu quero te dar de forma severa é: entenda que eu sou misericordioso. Ou seja, mesmo que você mereça uma punição, você não falou corretamente, eu vou passar a mão na sua cabeça e não vou fazer nada. Por quê? Porque na verdade eu sou misericordioso e eu entendi a tensão e a pressão que foi colocada sobre você e o sofrimento que o povo está passando. Eu entendo que está sofrendo, então eu não vou fazer nada. Ao contrário, eu apareci para Abraham, Yitzhak e Yaakov em um nível, para você eu vou aparecer de uma forma que eles nem me conheceram, ou seja, superior. E através disso você vai agora avisar para o povo de Israel que eu vou salvar vocês, que eu vou redimir vocês. Ou seja, se a gente não conhecesse a Torá, a gente ia pensar que a história é assim. Então Deus vai falar para Moshe, você será punido, esse povo só fica reclamando, eu quero salvar e ainda está reclamando, todos serão punidos. Seria mais ou menos se você não conhecesse a Torá e pensasse como de outras culturas, o Deus da severidade, que ele não deixa nada passar, né? Errou. E não, aqui Deus quer dar a mensagem, não, ao contrário, eu entendo o que está acontecendo, entenda que sou misericordioso, então não vai acontecer nada com você, porque eu sou Deus. E não só isso, eu vou salvar, eu vou redimir, eu vou tirar o povo do povo de Israel, eu vou pegar ele para mim, vou salvar eles, vou levar para Israel, eu vou fazer o meu pacto. Porque bem ou mal, eu tenho um pacto para fazer com Abraham e Yaakov, e vocês estão sofrendo, e eu lembrei então do meu pacto, então eu vou levar vocês para a terra de Israel, então eu vou salvar vocês. Então uma mensagem de misericórdia aqui. Então Deus agora está se revelando como misericordioso. Então você que achou, por que você fez esse mal, como se fosse que eu estou querendo talvez punir, ou tal, não, você não está entendendo nada. Desde o início eu sou misericordioso, você que não entendeu ainda isso. E na verdade, ele vai explicar tudo, na verdade é uma parte para a grande salvação, que aí vocês vão ser salvos de vez, uma coisa que talvez inimaginável. Que ninguém faria isso a não ser eu, Deus. Então, vamos ver aqui a opinião. Então, por exemplo, esse é a interpretação de mensagem dura ou mensagem leve, é a mensagem do Midrash e da Gemara, tá bom? A sua pergunta, mas todas as vezes que apresenta a Torá vai da beira, Adonai Moshe Lemor, porque então vai da beira, porque quando Deus fala, ele está falando ele está instruindo, ordenando uma coisa para Moshe. Então uma ordem é dura. Não é tipo, Moshe, se você quiser, faz isso que eu estou ordenando. Não, tipo assim, Moshe, essa é uma ordem, que são as mitzvot. Por que não tem essa interpretação aqui? Porque aqui é um outro contexto, não está ordenando uma mitzvah. Não. Vai lá e fala. Não. Vai da beira Elohim el Moshe. E vamos dizer, ordenou, né, de forma dura Elohim para Moshe. Você espera que agora tenha a ordem. Faça tal coisa. Aí você deveria pular para o versículo já 4, certo? Não, versículo... calma. Não, é a introdução da ordem. Não. Se fosse a ordem, você deveria pular para o versículo 6. Emora ele Bnei Israel, a ordem é falha para o Bnei Israel e tal. Então não, aqui não. Vai da beira Elohim Moshe. E falou de forma severa Elohim para Moshe. O que ele falou? Vai Omer Elav Ani Adonai. A mensagem é que ele é Deus. Essa é a mensagem severa que Deus dá. E não a continuidade. E não a continuidade do assunto. Não, sempre que vai da beira Adonai Moshe. Como se fosse uma mitzvah para Moshe. Então, o que significa essa ordem severa que ele está dando? Entenda que eu sou misericordioso. Então, é uma ordem severa. Entenda
de uma vez por todas e não tenha mais dúvida sobre isso, da minha misericórdia. Que eu estou aqui com boas intenções. Não duvida mais de mim. Essa é a ordem para você, Moshe. E agora eu vou me apresentar como misericordioso. Isso é o Midrash. Agora, o Malbi, vão ter outras explicações quando chegar no versículo 10, a gente vai entrar em outras explicações, tá? Mas o Malbi vai dizer o seguinte, aqui é a primeira vez que Deus fala vai daber, como eu disse, e até então era vaiomer, era a linguagem mais amena. Agora, qual é a diferença entre vaiomer, vamos deixar na ordem, vai daber e vaiomer? Então ele vai começar pelo vaiomer primeiro. Vaiomer é falar por alto. É tipo, fale mais ou menos assim. Instrua eles dessa forma. Pode. Você vai seguir o Tanakh, também tem outras mitzvot que Hashem fala por outros profetas. Não tem nenhuma mitzvah que Deus fala Não, por a mitzvah profeta. da Torá, né? Se Sei, não, mas não com linguajar vai daber, é Ko Amar Hashem. falando, Então, assim disse Deus. encaixar nesse contexto. Não, porque não é uma mitzvah. Quando eu falo mitzvah no sentido de ser mitzvah da Torá, 613 mitzvot. Ó, vai lá e não sei o que faz Que? isso. Não. Ko Amar Hashem. Assim disse Deus, é uma coisa muito indireta. A gente vai entrar melhor, calma, a gente ainda está entendendo melhor. Eu falei a primeira explicação, tá? E se essa primeira explicação que eu falei, quer dizer que não necessariamente é a explicação que melhor se encaixa. Mas não tem nada a ver com profecia, o vai da Bela. De acordo com o Midrash, não. Agora o Malbi vai trazer outra coisa, por isso que eu estou trazendo depois, porque a gente agora vai entrar uma camada mais profunda, certo? Exatamente. Então a primeira vez que fala vai da B, que é o seguinte: Vaiomer, Amirá, Lemor, é uma linguagem por alto. Fala mais ou menos assim, certo? Agora, Vaedaber não é uma linguagem por alto. Ah não, desculpa, confundi tudo. Ao contrário. Vaedaber é uma linguagem por alto. E Vaiomer é uma linguagem exata. Então, por exemplo, Vaedaber Adonai Moshe Lemor. E falou alguma coisa Deus para Moshe, que não é o que vai ser escrito, não é o que vai ser dito depois. Lemor, mas diga assim. Como você, isso que é tipo assim, eu dei uma palestrinha para você, vai dar beira Adonai Moshe. Deus deu uma palestrinha sobre um assunto para Moshe. E Lemor, e dessa forma você deve comunicar ao povo. O que está escrito em seguida é exatamente as aspas, o que deve ser dito exato. Então, o Lemor é exato e o vai daber é algo nesse assunto, por alto, mas não exatamente aquilo que vai ser escrito, ou não somente aquilo que está escrito. O que isso implica? Que é o seguinte. Muito obrigado. Não é pra mim, só não é. Porque aqui não tem. Sabe isso? Você pode levantar. É o seguinte. Quando Deus falava com Moshe, ele não só instruía Moshe as mitzvot ou o que está escrito na Torá. Então ele falava muito mais do que está escrito exatamente na Torá, porque ele revelava para Moshe segredos ocultos que só Moshe tinha a capacidade de entender. Então ele não falava só o que está escrito, e sim todos os segredos ocultos atrás daquele assunto. E também passava a Torá oral para Moshe. Então, por exemplo, quando Deus der a mitzvah, sei lá, que você tem que sentar 7 dias na Sukkah, em Sukkot, né? Fazer a cabana e sentar 7 dias nele. Tem várias leis, tá, mas o que é a Sukkah? Tem várias leis de Sukkah. Essas leis não estão escritas na Torá, mas essas leis foram passadas para Moshe pela Torá oral. Então, vai da beira Adonai Moshe seria, ele ensinou tal lei, mas não é só o que está escrito na Torá, é toda a Torá oral, ou seja, como fazer aquela mitzvah, todos os pormenores, todos os detalhes, todas as especificidades, quando não, aonde, como, o que é caixa, como fazer, tudo isso, qual é a medida. Aí Deus conta tudo para Moshe. E não só isso, como ele traz os segredos ocultos por trás daquilo. Isso porque tem um outro sentido mais oculto, né? Que você não pode revelar para os outros, que talvez só algumas pessoas conseguem entender e não o povão. Então ele ensina, isso é mitzvah, por exemplo, de Sukkah, que é a cabana. Aí depois, sei lá, Lemor. Mas o que você vai falar para eles é exatamente isso, entre aspas. 7 dias sentarão, não sei se em Sukkah, no caso,
tem Vadaber Adonai Moshe Lemor, mas deu para entender o exemplo, né? Ou seja, aí exatamente essas são as palavras que você vai ter que usar para falar tudo isso que a gente aprendeu. É óbvio que você não vai contar tudo isso para o povo ou para todo mundo. O que você tem que falar para o povo é, abre aspas, é isso aqui, esse é o Lemor. Então o Lemor é a exatidão das palavras, e o Vadaber é o assunto inteiro que não está especificado na Torá, porque na Torá só vai estar especificado o que é Lemor, o que deve ser contado. Então, como a gente vai traduzir coloquialmente, né? E disse Deus para Moshe para dizer exatamente assim. Mas o que Deus falou para Moshe não é exatamente assim, é muito mais do que isso, a ponto dele entender amplamente o assunto ensinado. Então o Lemor vem instruir a linguagem que vai estar escrita na Torá, né? Ou seja, eu te ensinei esse assunto todo, é a Torá oral. Agora Lemor é o que vai ser escrito na Torá, é somente dessa configuração vai ser escrito na Torá. Então vai dar B, é muito mais a Torá oral, e o Lemor é somente a Torá escrita, que é uma parcela muito pequena do que a Torá oral, que realmente vai dar sentido ao texto. Que o texto por si só, sem a palestrinha, não tem sentido, por isso que você precisa de um professor para ensinar o texto, que seria o Moshe, no caso, para o povo, quando passasse a Torá escrita para o povo, né? Ou ministrasse as aulas, né? Então, por isso a gente vai ver que essa linguagem de Vadaber só é com Moshe Rabbeinu, com mais nenhum outro profeta. Pois a Torá oral e os segredos da Torá só foram entregues para Moshe. Ele é o único que recebeu a Torá oral. Os outros profetas não recebem mitzvot, não recebem Torá oral, nada. Eles só são instruídos para adverter o povo em determinada coisa, ou profetizar alguma coisa futura, ou animar o povo, ou consolar o povo, ou fortificar o povo a cumprir a Torá de Moshe. Mas nunca é para nenhum profeta dado, agora tem uma outra mitzvah. Não existe isso. O profeta ele só vem fortificar o povo em relação à Torá que eles receberam de Moshe. Porque o único que recebe a Torá oral é o Moshe. Então os outros profetas é como Hashem, assim disse Deus, de ter uma mensagem, uma profecia, uma premonição, uma advertência, um consolo, alguma coisa do tipo. É uma mensagem que Deus quer fortificar o povo, né? Quer passar para o povo, ou uma advertência ao povo, mas não instruir um comportamento novo do povo que a partir de agora eles devem se comportar assim. Por Hanukkah não está na Torá. Então, instrução para fortalecer a Torá. Então, porém, Hanukkah são duas exceções, com certeza, e são mitzvot rabínicas, tá? E aí, se for entrar, por exemplo, em Purim Hanukkah, a Gemara vai discutir amplamente como entrou isso, e vai entender que ele só entrou isso porque eles encontraram em um pasuk de Moshe uma referência a isso. Então, assim, eles legitimam porque, tipo, Deus falou isso para Moshe. Eles legitimam baseado em Moshe. Tá. E aí é a mesma coisa, tá bom? Então é o seguinte, aí continuando então o que você falou, então não tem nada a ver com profecia? Sim, tem a ver com profecia, porque Moshe então vai falar uma Malbi, isso é muito importante, até agora, até o primeiro Vadaber, Moshe estava no nível dos outros profetas. Até porque até então Moshe não ordenou nada ao povo, nenhuma mitzvah nem nada disso. Só veio fortificar o povo, vai ser salvo e não sei o que lá, certo? Então até agora Moshe estava no nível dos outros profetas. Agora, pela primeira vez, ele vai ascender a um nível além, que é o nível que só Moshe Rabbeinu vai receber, que no caso aqui é o 6º princípio da fé judaica, dos 3 princípios de acordo com Maimônides, que eu fiz 2 lives agora semana passada, vejam, muito boa. Né, explicando os princípios de Deus. Então, que na profecia de Moshe Rabbeinu. E tem outro princípio que é... não, esse é o 7º princípio. E o 6º é acreditar que tem profetas. E outro é na profecia de Moshe Rabbeinu, que Moshe está além dos outros profetas. Então, o Vadaber vem significar que Moshe aqui já está em outro nível. Então, Moshe agora ele entra para outro nível agora, nesse momento. Por isso que é nesse momento que ele vai falar o seguinte, Abraham, Yitzhak, Jacob, os outros, os maiores profetas que já existiram, eu não apareci com o nome de Deus. Quer dizer que aparecer com o nome do tetagrama simboliza esse nível que agora Deus revelou. Qual é a primeira instrução para Moshe? Eu sou o tetagrama. Agora eu sou Deus. Vamos supor, chegou e tudo bem, eu sou o Ilan. O que eu estou fazendo? Eu estou me apresentando.
certo? Estou me apresentando para a pessoa. Se eu estou me apresentando, quer dizer que eu preciso dessa apresentação. Porque se eu não me apresentasse, a pessoa não me reconheceria, certo? Se eu preciso me apresentar para o outro não me reconhecer, das duas uma. Ou eles não me conheciam, tipo, oi, quem é você? Ah, oi, eu sou o Ilan, nunca nos vimos na vida, né? Ou então eles nunca me viram dessa forma. Então eles não me reconheceram. Não é que eles não me conheciam, mas eles não me reconheceram. Vamos supor que é uma pessoa, sei lá, que eu tô sempre, me encontra na praia, eu tô de bermuda, camisa regata, tal. Aí a pessoa me vê assim de longe e fala, ah, tá, aquele é o Ilan. Aí outro dia ele me vê, sei lá, com terno, gravata, lá, executivo. Aí, é raro, né? Que seja, aí ele vê assim, é uma posição super, né, como chefe de muito. Aí o cara fala assim, ah, que é esse cara aqui, tipo, não sei exatamente. Aí eu falo assim, oi, eu sou o Ilan, aquele da praia. Olha, não conectei, porque eu te via sempre na praia, nunca te vi no escritório, né? Então, das duas, uma, ou não conheciam, ou não reconheceram porque eles se apresentam, porque nesse momento eles estavam se configurando de uma forma diferente. Então, aqui Deus está se revelando para Moshe. Oi, tudo bem? Eu sou o tetragrama, ou seja, agora Moshe está recebendo uma profecia em um nível diferenciado. Então ele está tendo uma outra experiência com Deus, profética, diferente do que ele tinha até então, que Deus então ele vem se apresentar. Oi, ó, eu sou Deus desse nível. Nesse nível, eu sou o Deus. Pro Avraham e Yaakov, eles não conheceram esse nível. Eles me conheceram como El Shaddai. Agora você então tá entendendo. E já que você está num nível maior, você vai então, vai Edaber Hashem. Você vai Edaber Elohim. Você vai receber mais conteúdo, mais profundidade e mais instruções, além do que o outro nível você recebia. No outro nível você captava só algumas coisas, agora você capta coisas muito mais amplas e mais profundas, né? Como se fosse que o seu sinal está muito maior, né? Coisa muito mais certa. Então, seria nesse sentido como vai falar o Malbi, tá bom? Entendido? Dúvidas? Tua live de Hanukkah de 4 anos atrás, você disse que tem que Discord do Magapá. Provavelmente, mas eu não lembro o contexto. Dos 13. Tá. O seguinte, agora, o Rashi vai falar o seguinte: o que é vai dar bem? Palavra de repreensão, é o que eu expliquei da primeira vez. E quando ele fala eu sou Deus, o que é Ani Hashem? Ele não vai entender o tetragrama como eu expliquei de misericórdia. Ele vai entender o seguinte: quando ele fala eu sou Deus, significa eu sou confiável em dar uma boa recompensa para quem anda na minha frente. Ou seja, quem me segue, eu sou uma pessoa confiável, que eu vou recompensar as pessoas que fazem as minhas vontades. O que tem a ver? Isso é uma resposta de repreensão de Deus pelo que Moshe falou. Por que você me enviou? Aí tá falando, eu sou Deus. Tipo, relaxa. O que eu falei vai acontecer. Eu vou recompensar. Não é que você se deu mal. Eu sou Deus. Da onde ele tirou que eu sou Deus, tetragrama significa eu sou confiável em recompensar, né? Porque o nome de Deus, que é o tetragrama, ele vem da raiz um pouco do verbo fui, sou e serei. Como ele fala Ye, Asher, Ye, né? Que é parecido. Em algum sentido, nesse sentido. Ou seja, o que a gente vai chamar de eterno. Deus é eterno, ou seja, ele é atemporal. Ele foi, é e será. Então, se Deus é eterno, saiba que se ele falou algo, ele é confiável que vai cumprir. Ou seja, mesmo que ele falou há 400 anos atrás para os patriarcas, saiba que ele é o mesmo Deus. Ele não esqueceu, ele não é outro. Não mudou o mundo, mas ele é o mesmo. Então, eu sou Deus. Eu vou fazer. Então, aqui que então ele está repreendendo o Moshe. Falou, por que me enviou? Eu sou Deus. Relaxa aí, eu sou Deus. Eu te enviei. Eu vou para concretizar o que eu prometi para os patriarcas. É por esse motivo. E se ainda não concretizei, é porque ainda vou concretizar. Agora você verá. Não se desiluda, desanime, não. Eu sou Deus. O Ibn Ezra vai falar o seguinte.
No capítulo 4, versículo 31, está dizendo que quando Moshe pela primeira vez se apresenta ao povo, e ele fala, se apresenta até com o nome do tetragrama, ou fala que o povo acreditou em Moshe. Aí depois ele vai ao faraó. Certo? E aí, mas o Ibn fala assim, está escrito que o povo acreditou. Mas aí ele vai falar, beleza, mas não todo o povo. Porque aqui ele não está falando com certeza com o povo inteiro, até porque muitos estavam escravizados trabalhando. Ele estava falando o quê? Com os anciões, com as pessoas que estavam lá, mas não todo. Então a maioria, o povo que ouviu Moshe acreditou, mas não todo o povo acreditou. Tá? Então, porque Deus já fala, vai da Ber Elohim, ele se apresenta como Elohim e não como tetragrama à primeira vista, porque Elohim era um nome que todo mundo conhecia Deus lá no Egito, inclusive o faraó. Inclusive o faraó, a gente vê de Yosef, que aquele faraó já conhecia, então a sociedade já conhecia, o faraó próprio já usou Elohim quando vai falar com os capatazes lá, usa o nome Elohim, ou seja, todo mundo conhece isso. Então ele vai se apresentar primeiro como Elohim, e aí fala, qual a mensagem? Eu sou o tetragrama. Ensina que esse Elohim, que é o que eles já conhecem, é o tetragrama. No sentido, Adonai o Elohim, como vai falar Eliyahu Navi, o profeta Elias no Monte Carmelo, né? Adonai, ou seja, Deus é o Elohim, ou seja, é a mesma coisa. Mi Hashem, quem é o tetragrama? Então, esse Elohim é o tetragrama. Quem responde ele, depois Moshe, Elohim é Evrim, é o Elohim dos hebreus, né? Nesse sentido. Tá? O Orachaim vai dar várias explicações, várias hipóteses, eu vou trazer algumas, acho que 3, tá? Que ele vai falar, Elohim é uma linguagem de severidade, e aí aqui sim ele vai falar que o nome tetragrama é a linguagem de piedade. Então, ele está falando, eu sou piedoso, é o que eu expliquei primeiro, tá? E também outra coisa, ele está sendo repreendendo, está falando severo para falar assim, olha, agora que você sabe que eu sou piedoso, não é por isso que você tem que perder como vai dizer isso, o temor a mim. Ah, piedades, ele passa a mão, então, aí, meu colega, não, vai dar Ber Elohim. E falou duro Elohim, como o Senhor, o poderoso, ó, eu sou Elohim também, eu sou piedoso, mas não é por isso que a gente vai me tratar como colega. Essa é uma explicação. Outra é uma repreensão, né, que Deus está repreendendo Moshe. Você falou que eu fiz mal a esse povo, mas na verdade é o contrário, eu vou salvar esse povo pela minha piedade. Eu estou sendo totalmente piedoso tudo que está acontecendo. Porque se não fosse pela piedade, esse povo desapareceria e seria subjugado para sempre. Não teria nenhum tipo de salvação. O que você está falando? Né? Ou então, outra coisa, Deus está revelando a sua unicidade para Moshe. Eu sou o tetragrama, ou seja, a unicidade divina. E aqui mais um adendo, qual a diferença? A gente já falou isso. Do tetragrama para todos os outros nomes de Deus, Elohim, El Shaddai, e por aí vai, El, Adonai, todos os outros nomes. É que o tetragrama é substantivo, é uma palavra que é um substantivo, é um nome próprio, que é um nome próprio de Deus, nesse sentido, a gente já tem uma aula sobre isso, e todos os outros nomes são adjetivos de Deus, ou seja, são ações que Deus faz. Ou seja, não está falando da essência divina, se é que Deus tem essência, vou botar aqui entre parênteses, né, porque a essência divina você não pode denominar, piedoso, misericordioso e por aí vai. São tudo a forma que a gente consegue entender Deus através das ações divinas nesse mundo. Ou seja, Deus, de alguma forma, tem ações, que é a criação do mundo, é a forma que ele lidar com esse mundo, e através das diversas maneiras que a gente entende Deus nesse mundo, a gente apelida a Deus, a gente dá adjetivo a Deus, a gente dá adjetivos a Deus. Então eu vejo que tem piedade, então Deus é o piedoso. Eu vejo que ele é justo, então Deus é o justo, o severo, e por aí vai. O tetragrama não está se relacionando às manifestações divinas, às ações que Deus causa nesse mundo, e sim ao próprio Deus em si. Embora Deus não pode ser designado, né, limitado, então ele não pode ser definido, então Deus não é algo definido, que ele é muito além de qualquer definição, o nome divino não é Deus, é um nome de Deus, né? Deus não tem nome, Deus é Deus, mas como se fosse que a gente tem um nome próprio para chamá-lo, que é Deus acima de qualquer limitação. Seria uma referência a Deus acima de qualquer limitação. Então, essa é a adenda. Então, Deus, ele conheceu a unicidade divina. O que é Deus mesmo em sua unicidade e não em suas manifestações, que são diversas nesse mundo. Tá.
O Sforno vai falar o seguinte: eu sou Deus, aquele que mantém a existência no mundo. Ou seja, além de eu criar o mundo, eu mantenho a existência do mundo. Então, esse eu sou Deus, eu mantenho também o mundo, né? Eu estou frequentemente, constantemente, mantendo a existência do mundo. Logo, não tem nenhuma outra causa no mundo a não ser eu. Ou seja, nada me interfere, nada me modifica. Um pouco o que o Urashi falou. Então, se eu falei, eu vou concretizar. Se eu fiz o pacto, eu concretizarei. Tá? O Kliakar vai dizer, eu sou Deus, eu sou eterno. Ou seja, eu prometo e vou cumprir. A gente falou do Urashi, né? O Netziv de Volozhin vai para um outro caminho e vai falar o seguinte: o que é Elohim? Onde aparece o nome Elohim pela primeira vez de Deus? Que? Não, antes. Criação do mundo. Bereshit bara Elohim et Hashem v'dalet. Primeiro versículo. No início, Elohim criou, né? Deus criou o mundo, a natureza. E em toda a criação do mundo tem 10 vezes. Vaiomer, não vai dar bem, né? Vaiomer Elohim, e Rior, e falou Elohim, e seja luz. Vaiomer Elohim, ve'amayim, tal. Ou seja, Vaiomer tem 10 dito, tem 9 Vaiomers no primeiro capítulo da Torá. Então, Vaiomer é Deus criando a natureza. Ou seja, Elohim é o criador da natureza. Elohim é o nome, é a manifestação de Deus no ato de criar a natureza. Então é o nome que a gente entende de Deus como criador, criador do mundo, criador das leis naturais. Tá? Então Elohim é o criador da natureza. E o tetagrama que está acima das definições, e as definições do mundo é o que Deus criou para a existência, que são as definições. Então o tetagrama é alguma coisa que está acima da natureza. É o que o Ramban vai dizer daqui a pouco. Mas nesse sentido, o Netziv de Volozhin está falando o seguinte: o nome de Deus, então, o tetagrama, é aquele que faz tudo existir. Enquanto Elohim são as leis da natureza, é o criador da natureza, é aquele que criou as leis da natureza, para ser preciso, para não falar besteira aqui, para não chegar em conclusões erradas. O nome de Deus é aquele que mantém, é um pouco que falou o Sforno, é aquele que mantém o mundo existindo. É aquele que mantém aquela criação que eu fiz de pé. Tá? Em outras palavras, o que é o fator divino que mantém a existência do que ele criou? A gente vai chamar isso de Ashgará, a supervisão divina. Tem outra tradução também para Ashgará. Supervisão ou? Providência. Boa. A providência divina é Ashgará. Especialmente existe a providência ou a supervisão divina particular e geral. O geral ele mantém o mundo inteiro, mantém todas as espécies e tudo mais. E a particular é cada ser humano. Ou seja, Deus está de olho, está provendo para cada ser humano a todo tempo. Ou seja, não é só uma natureza que Deus criou com regras e com leis, e baseada nessas regras e nessas leis, agora ele foi embora e o mundo se comporta da forma que foi criado. Tipo, isso seria o nome Elohim. Ou seja, Deus criou o mundo está criado. Ele criou leis para esse mundo funcionar e o mundo funciona. Os ciclos da natureza, os ciclos de tudo. A natureza, então, funciona. Posso ir embora que eu já deixei no piloto automático. Deixou, mas parece uma coisa contraditória, na verdade. Não, segundo, já terminar o pensamento. Isso seria o nome Elohim. Seja piloto automático, a princípio, tá? O tetagrama é tipo assim, não, nunca o mundo esteve em piloto automático. Embora Deus criou a natureza, a todo tempo a providência dele alimenta esse mundo. Que é então o tetagrama, é a providência divina, a supervisão divina, que ele está também vendo tudo que acontece no mundo, o que passa no coração de cada um em um, os atos de cada um em um, e tudo faz um sentido. Não é um piloto automático, não é que a gente está num mecanismo, como muitas religiões, ou misticismos, ou práticas vão pensar que como se fosse que Deus criou um mecanismo, e aí se a gente sabe usar o mecanismo a gente pode se dar bem, e se a gente não sabe usar o mecanismo a gente pode usar mal. Então vai entender o cosmos, né? Um mecanismo fechado em si. Ou então os signos, se eu entender os signos eu consigo saber quando eu vou ter a sorte, porque esses signos são imutáveis, né? Então se hoje é dia de azar eu vou ter azar, se hoje é sorte eu vou ter sorte. Ou então amuletos, essa pedra foi feita com determinada capacidade, então se eu sei a influência dessa pedra, ou de determinado amuleto, ou de determinada ação, eu automaticamente vou conseguir interferir no mecanismo do mundo e aí eu vou me dar bem. Isso tudo é besteira. Deus está falando no mundo
mesmo que Deus criou mecanismos, que é a natureza, tanto se a gente falar de forma natural ou sobrenatural, existem mecanismos criados que são as leis, a forma que se comporta tudo, as estruturas, as organizações que Deus organizou esse mundo e não deixou um caos, né? De qualquer forma, existe a supervisão divina a todo momento, a providência divina. E a providência divina não tem a ver com limitações, logo não tem mecanismo para se conectar com Deus. Não existe macete, né? Mantras, vou falar um mantra, vou repetir 10 vezes tal coisa, eu vou o terço, ou lá nas culturas do Oriente, né? Vou falar determinadas frases e aí abracadabra, vai acontecer uma mágica. Como se fosse que você consegue usar como se fosse que você consegue usar macete no mundo. Eu descobri um macete que é seta para cima, seta para baixo, A, B, C, e aí eu fico rico. Tipo, para de ser burro, vou usar uma pulseira vermelha e aí eu tenho proteção. Vou usar tal pedra e aí eu vou dar filho. O que? Aí tu muda, né? Isso não existe. Né? E quem acha que isso é Kabbalah? E quem acha que isso é Kabbalah está totalmente errado, porque Kabbalah não é isso, né? Isso daí é o que as pessoas vão te vender para você agir assim, para comprar tal coisa e tal. Ó, conheça 10 coisas, palavras que vai mudar a tua vida, a prosperidade judaica. Mas e a rala de chave? E a rala de chave, por aí vai, né? Tudo. Agora, as pessoas podem entrar, não, e as mitzvot? A gente vai falar assim, não, mas você vai fazer a mitzvah e aí vai acontecer alguma coisa. Aí é um outro assunto, mas de qualquer forma, a recompensa... Sim, mas é como se fosse que ele está te ensinando o mecanismo, então... Vou fazer a mitzvah e aí tem prosperidade. Não é isso. Estou dando um exemplo, mas tem, por exemplo, a mitzvah de longa vida, por aí vai. E aí, então, não, porque Deus não revelou a recompensa das mitzvot, certo? E também a gente aprende para a Torá que qual é a recompensa da mitzvah? A própria mitzvah. Então, um assunto muito mais profundo que a gente deve tratar em outro momento, sobre o que é a recompensa das mitzvot, o que é o castigo, né, que é um dos princípios da fé judaica, mas não é mecanismo. Não é, fez isso, vai acontecer aquilo. Né? Não existe isso. Na verdade, o tempo inteiro Deus está de olho e tem uma supervisão individual com cada um. Fala, você tem a sua pergunta. Eu estou falando que não sou contra o mecanismo, eu acho que tem certa forma do mecanismo. Tem a certa forma. Você tem lá o nome Elohim, ele criou o mundo, e um nome inefável. Inefável, Ele mantém o mundo. Sim. Zapseder, essa lógica. Agora, é bem diferente de Deus criou um jogo, criou as regras do jogo, e no meio do jogo ele muda as regras do jogo. Ah, também. Mas aí, qual é o seu exemplo da mudança da regra do jogo? O que é a metáfora? É sobre o que, tipo? É Deus quebrar as regras que ele criou do mundo. Sim. Ele criou o mundo, sei lá, o sol nasce de um... Ah, sim, você está falando de mudança das leis da natureza. Ou sobrenaturais, ou da física ou da metafísica. Você olhar o sobrenatural como uma mudança das regras do jogo, que não é. Não é, então isso o Maimonides vai discutir muito e é exatamente isso. Nunca o mundo vai mudar a forma que ele se comporta. A natureza nunca vai se modificar. Como muitos acreditam tal, que aí vai ser outra coisa, não vai ser, né? Sempre o mundo vai se comportar, vai ser exatamente igual, tá? Aí vai ser uma pergunta sobre os milagres, né? Mas os milagres, então vai entender que os milagres estão dentro da própria ordem criada da natureza, mas de forma sobrenatural. Um pouco o Maharal vai falar um pouco sobre os milagres e a natureza, a correlação, mas de qualquer forma, da mesma forma como a física, o natural tem ordem, o sobrenatural, a metafísica também tem ordem, e os milagres, que é a mudança, a quebra dessa natureza, também tem ordem. Todas já estipuladas na criação do mundo. Tá, sim, você pode deixar mais simples, mecanismo, se eu... O erro você o mecanismo se eu botar duas pedras uma na outra, vai fazer fogo. Existe um mecanismo de fazer fogo, né? Se eu botar fogo na água, vai evaporar. Existe mecanismo, tanto naturais como sobrenaturais, mas a questão é você achar que você tem um password para burlar as regras e quando se trata de questões de mérito, né? E na verdade não, porque o mundo ele é feito em um pilar, que é o livre-arbítrio, e o pilar que se você fizer coisas boas, você vai ter recompensa, se fizer coisas ruins, você não vai se dar bem. Pode ser ou agora ou no final, mas no todo é isso. A pessoa vai fazer uma coisa ruim achando que vai usar uma pulseira vermelha e ela consegue se dar bem. Aí, ou seja, o mecanismo é esse, vou me dar bem, vou fazer coisas boas, vou me dar bem.
fazer coisas ruins, vou me dar mal. Aí a pessoa acha, não, eu vou fazer coisas ruins, não vou me arrepender delas. Mas como eu vou fazer o Salmo 10 vezes, então a partir de agora eu vou conseguir um acesso ao mundo vindouro, porque eu descobri um macete no mecanismo espiritual do mundo. Isso que eu quero dizer que não existe. Você só vai entrar no mundo vindouro se você fizer coisas boas e se arrepender das coisas ruins que você fez. Senão não tem chance. Não é uma pedra que vai te ajudar, não é um versículo, nem nada. Não é subir na Torá, nem nada disso. Né? Apesar que o Trump é chumbo de cinema, né? Você sabe disso. Tu gosta de polemizar, né? Vocês acham que... Então, o Netziv vai falar isso, né? Sobre Asgará para ti. E o seguinte, então. Moshe achou que nesse momento não tinha Asgará no mundo, não tinha uma supervisão divina. Desde que o povo foi pro Egito, escravizado, humilhado, é como se fosse Deus deixou no piloto automático. Por isso que está acontecendo. Porque se Deus estivesse de olho, ele não ia permitir isso. Aí Deus fala assim, não, eu vou salvar, vai lá, e fala para o povo, fala com o faraó. Aí ele fala. Aí o que o faraó faz? Dificulta ainda mais. E ele sofre ainda mais. E Deus não se revela de novo para Moshe como a gente viu lá passada. Aí o Moshe vai falar assim, tá no piloto automático. Deus, vai, faz alguma coisa. Deus está falando, eu sou Deus. Não, entenda, não existe piloto automático. A minha providência é eterna, é sempre. Eu vou cumprir, eu vou fazer aquilo, o que eu estabeleci, o que eu prometi, o que eu concebi, será feito. Isso tudo faz parte da minha providência. A história humana, que a gente vai entrar daqui a pouco na aula que vem, a história humana, da civilização humana, do desenvolvimento humano, é a providência divina. Não é a natureza divina. Certo? Porque pela natureza não existe história. De acordo com a natureza não existe história. O ratinho foi criado há 15 bilhões de anos atrás, ou há 6 mil anos atrás, de acordo com o que você quer acreditar nessa aula. Né? Ou seja, Deus criou o mundo, criou o ratinho. Passou tempo, estamos hoje, tem um ratinho. O ratinho pode ter mudado geneticamente, pode ter feito adaptações, ou evolução, ou tudo mais, ou continua o mesmo, não importa. Mas ele não construiu nenhuma história no tempo de permanência dele no mundo. Ele não fez nada em prol da humanidade, ele não contribuiu. Ele não compôs uma música, ele não escreveu um livro, ele não fez uma maravilha do mundo. Ele matou 2/3 da população da Europa na parte negra. Ele matou pessoas, mas porque o que ele faz desde sempre, certo? Ou seja, ele não se desenvolveu, ele não criou uma civilização, uma história do rato, que os ratos falam assim, o rato de 1000 anos atrás descobriu uma coisa que foi muito importante para os ratos de hoje. Não, rato é rato. Né? Tem que comer, tem que sobreviver, por aí vai. E assim tudo que ele criou no mundo. O homem é diferente. O homem da geração passada não é o mesmo ser humano de hoje em dia. Não estou falando aqui geneticamente ou de evolução. Estou falando existe uma história que vai se construindo geração a geração, que a gente vai aprendendo, se desenvolvendo intelectualmente, nossos feitos, a tecnologia e tudo mais. Ou seja, o ser humano é o único que constrói história no mundo. O nome, então, enquanto Elohim é o que criou o cenário, criou a natureza, criou os animais, tudo que ele criou nos 6 dias da natureza, que até criou o homem, vamos dizer assim, mas depois o Deus ele bota o alento divino, né, no homem, e aí o homem se faz homem, que aí é o tetagrama, né, que é como se fosse a gente chama que é a Neshama, como se fosse aqui, a alma. O homem é o único que faz história. Então, o tetagrama é a história humana. É como Deus se revela não através da natureza, mas como Deus se revela através do desenvolvimento humano, através da história da humanidade. Ou seja, que através da história, se a gente pegar a história e ver com perspectiva, você entende a mão de Deus dentro. Se você pegar a história do povo de Israel, você vê que existe Deus. A forma mais simples de você provar a existência de Deus é estuda a história do povo de Israel. Por quê? Porque aí você conhece Deus como tetagrama. Agora, se você for olhar para a natureza, cosmologia e tal, você vai conhecer o Deus como criador do mundo. Vamos demorar ficou pesado? Vamos demorar ficou. Mas não só o Rav fala isso, não. O Rav Hirsch já fala isso antes e outros, tá? Então aqui, Deus está falando o quê? Eu, como criador, como você acha que tem piloto automático, que tem, né? Você está errado, Moshe. Eu sou Deus. Eu tenho a minha providência no mundo. Todas as partes da história contribuem para onde eu quero chegar. Agora você verá a salvação. Se não fosse por isso, não teria salvação, porque existe uma continuidade dos meus pensamentos, da minha sabedoria,
para salvação, para acontecer o que eu quero acontecer. Então é isso que ele vai falar, vamos terminar isso e depois você fala. Então, Deus responde, também a natureza tem providência, também as coisas naturais, dentro da natureza tem a providência divina. Então Deus vem ensinar isso também, por isso está escrito natural e vai da beira, aí é o que você pergunta, mas não é então a primeira vez que está falando para Moshe vai da beira, falou Deus para Moshe, ele não tem que ensinar alguma coisa eterna, e não só algo do contexto como os outros profetas, que é a pergunta, aí é isso que o Netziv vai falar, aqui está, porque isso está escrito dessa forma, porque tem um ensinamento para todas as gerações futuras. Não só naquele contexto para Moshe, mas para todas as gerações futuras. Qual é o ensinamento? Que ele vai explicar que o ensinamento é que a providência divina está a todo momento na história. Isso o povo judeu sempre vai ter que saber. E a Torá, ela vem realmente te contar uma história, para te contar como a providência divina está no mundo. Você lê a história, você entende a providência divina. Você revela o nome de Deus no mundo. Além dele como criador e além da natureza. Porque para a ciência, para a natureza, eu não preciso de Torá. É só estudar. Descobrir o mundo, ciência, por aí vai. A Torá, ela vem te contar o quê? A providência divina. A história do povo judeu, né? Então seria isso. Só terminando, depois eu deixo falar, para a gente terminar a aula também. E aí ele vai falar também que Dibur é uma linguagem dura e Amirá é uma linguagem leve, para mostrar que Deus criou o mundo com severidade. E ele viu que se fosse pela severidade e pela justiça, o mundo não ia sobreviver, porque as pessoas pecam, iam destruir o mundo, não ia ter continuidade do mundo. Então o que Deus, depois que ele criou o mundo, ele adiciona a piedade. Por isso no capítulo 2 de Bereshit, Deus é chamado de o tetragrama e Elohim juntos, e não mais Elohim. Que Deus adiciona a piedade na criação do mundo também. Ou seja, se fosse só justiça, ninguém ia conseguir sobreviver, todo mundo peca. Que é um pouco o que os cristãos falam, já que todo mundo peca, não vamos fazer mitzvot. Não, então vamos abolir as leis de Deus, porque senão a gente está dado ao inferno, ao fracasso, perdido. Não. Então fala, não, existe piedade, né? Existe tchuvá, existe arrependimento, e Deus acredita no homem. Então Deus, ele adicionou às leis do mundo a piedade, e pela piedade ele mantém o mundo. Por isso que o nome de Deus é o que mantém a existência do mundo, que é a providência divina, embora que pelas leis, pela severidade e justiça que é a natureza que Deus criou, isso talvez não se manteria, né? Então Deus vem dizer para Moshe o seguinte, que pela justiça você deveria ser castigado e talvez o povo de Israel não teria saído do Egito, mas pela minha piedade, não. Por quê? É o que ele vai continuar depois. Porque eu prometi para os antepassados que eu daria a terra de Israel. Então, também tem que cumprir. Então, vou ser misericordioso com esse povo para cumprir o que eu prometi com os patriarcas. Fala. Você acendeu um cabeção de negro e saiu correndo, cara. Eu? Eu acendi o cabeção de negro e saí correndo. Você falou que Moshe não conhecia as garras providência. Que ele, naquele momento de fraqueza, ele falou, porque aconteceu coisas ruins, então é o que? É como se... Hoje teve um momento de fraqueza, ele não conhecia Birlado. Sim, Ele não conhecia Birlado. Ou naquele momento ele ficou em dúvida. Ele não conhecia ou ninguém conhecia até ele? Então... Os avós não conheciam as garras providência? Isso a gente vai discutir um pouco a aula que vem na opinião do Ramban, que ele vai entrar muito sobre isso, a diferença de Moshe e os patriarcas e como que os patriarcas conheciam Deus. Mas sim, conheciam a providência. Agora tem que entender então, porque ele está dizendo que é diferente dos patriarcas. Isso a gente vai ver a aula passada que vem. Então todos aí que ficarem aqui com essa dúvida, aula que vem, se Deus quiser, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, quem quiser virar membro, acompanhe as lives que eu tenho feito, que estão muito boas também. Melhores do que essas aulas até. Tem que fazer o jabá para quem está assistindo essa aula, para assistir as outras, né? E é isso. E também, aula passada, na semana eu botei o resumo da aula passada. Comentem se vocês gostaram do resumo ou não, se vocês querem o resumo dessa. E até a próxima.